E o Corinthians, que vive crise, mas condenou a arbitragem depois do empate em 1-1 contra o Flamengo. Você sabe, na noite desse domingo, o Corinthians sai atrás, gol do Paquetá, num erro de saída de bola do Hugo Souza. O empate acontece alguns minutos depois com uma boa jogada e o gol de Yuri Alberto. Pois bem, na etapa final, Everton Araújo foi expulso com 7 minutos. Não considerei justa a expulsão, mas o árbitro dentro de campo, Rodrigo Pereira de Lima, aplicou o cartão vermelho e foi chamado pelo VAR e manteve sua decisão. A treta pro torcedor corintiano em relação ao Rodrigo Pereira de Lima se dá já no final da partida, quando um pênalti não foi marcado pelo Rodrigo. A avaliação do Corinthians é de que o pênalti foi claríssimo, e eu também não marcaria. Mas nas redes sociais e através de entrevistas, dirigentes, jogadores e até o executivo de futebol Marcelo Paes se mostraram revoltados com a decisão do Rodrigo Pereira de Lima. Marcelo Paes chegou a afirmar que não vai mais aceitar que esse árbitro apite os jogos do Corinthians pelo histórico recente de erros contra o Timão. Só para completar, esse novo empate fez com que o Corinthians chegasse a 7 partidas seguidas sem vitória. São 5 empates e 2 derrotas. O clube caiu para a 11ª colocação com 10 pontos conquistados, está a 4 pontos do Z4. Importante registrar que são 7 jogos sem vitória, a última em 19 de fevereiro contra o Atlético Paranaense. Sobre demissão de Dorival Júnior. Apesar da pressão da torcida por essa dispensa, não passa nesse momento pela cabeça do Marcelo Paes demitir. Isso pode acabar mudando desde que Osmar Stabile, o presidente do clube, seja convencido por membros da situação. Mas se depender do Marcelo Paes, o Dorival Júnior seguirá à frente do clube. Do Garro, então, o que temos, João? A questão do Garro, assim, está muito perto de chegar o fim, a novela Garro, o pagamento, finalmente, da dívida do Corinthians com o Tajeres. E aí são muitas camadas nessa história toda, né? O Corinthians e o Tajeres tinham uma relação muito ruim durante a gestão Augusto Melo. Tajeres tentou, durante muito tempo, negociar com o Corinthians, vamos tentar chegar num acordo para não levar isso para a FIFA. Tajeres não conseguiu esse acordo, levou o caso para a FIFA, o Corinthians foi condenado na FIFA a pagar 3,6 milhões de dólares, que agora já virou 7 milhões de dólares depois desse processo todo, teve uma condenação na corte arbitral. E sempre que a gente conversava com as pessoas do Tajeres, o discurso era o mesmo. Olha, não tem conversa, agora vamos pagar cada dólar do que está ali e à vista. Opa! Só que isso teve uma reviravolta mais recente, quando foi a viagem do presidente Stabile. Ele pegou um avião, foi até Córdoba, se reuniu com o presidente do Tajeres, o Andrés Fassi, e o que a gente apurou é que esse movimento dele surpreendeu muito o pessoal do Tajeres. Eles vieram aqui, admitiram a dívida, explicaram como é que estava a situação do clube, mostraram, a gente pagou agora em janeiro, já pagamos o Santos Laguna pelo Félix Torres, pagamos o Matias Rojas, que era uma dívida altíssima, e a gente quer negociar com vocês. Vocês conseguem ajudar a gente de alguma forma? E um bastidor disso aqui é que a gente sempre conversa muito em off com as pessoas. Vai falar a fonte? Foi a primeira vez que eu conversei com o presidente do Tajeres, ele falou, você pode publicar exatamente o que eu estou te falando? O desejo dele era tornar público o elogio ao Corinthians. É mesmo? Sim. Isso é um bastidor bom. E aí ele fala, eu quero que você publique o que eu estou te dizendo. E aí ele elogia muito o presidente do Corinthians, fala, eu senti dele uma predisposição muito grande a resolver as questões, ainda que tenha a dificuldade financeira, é uma dívida grande, são 7 milhões de dólares, isso dá ali perto de 37 milhões de reais, só que em cima dessa dívida tem impostos. E são esses impostos que encarecem a operação, que o que a gente soube, eu, Luciano Borges, Daniel Bocato, que apuramos essa matéria, que está hoje lá no site da ESPN, você consegue ver todos os detalhes. Essa questão dos impostos é o último ajuste que falta para bater o martelo em cima da dívida. Entendi. Quem paga a parte da Argentina, quem paga a parte do Brasil, a limitação dos impostos. Fechando isso daí, deve ter um primeiro aporte inicial do Corinthians em torno de 4 milhões de dólares à vista, e o restante o Tajeres já aceita, por causa dessa mudança de postura do Corinthians, um parcelamento num prazo maior. Pergunta a gente responde, não é mesmo? Isso, vamos lá. Do Dorival, né? Dorival Júnior não está na Berlinda por enquanto, tá? Informação que eu apurei ali no pós-jogo, conversando com fontes do Corinthians.
Claro, existe uma pressão nos bastidores, existe uma ala ali dentro do Corinthians, aquela ala de Parque São Jorge, de conselheiros que é a favor de uma mudança no comando técnico, mas a diretoria banca o Dorival Júnior e acredita que essa data FIFA, esse período sem jogos, será muito benéfica para o Dorival Júnior. Isso porque ele vai ter tempo para treinar, respirar, descansar um pouco, mas é claro que teve aqueles toques pós-jogo no Corinthians, que o Corinthians precisa ser mais agressivo dentro de campo com os adversários, precisa propor mais o jogo. Então, lógico, Dorival tá bancado, segue no comando técnico, com respaldo da diretoria, mas teve uma cobrança, que precisa ser mais agressivo com os adversários dentro de campo, Bruno Vicário. Porque a gente viu no contra o Flamengo ontem, não sei se o torcedor corintiano que tá na nossa live pode confirmar aqui, mas eu achei que faltou bastante ali no ataque do Timão, viu? Faltou bastante, no começo do jogo pecou bastante, então acho que faltou um que a mais ali. Mas quando sai o Memphis, isso não acaba prejudicando ali? Porque você vê no intervalo mesmo, o Yuri falou assim, poxa, saiu o Memphis agora, vamos ver se a gente consegue ajeitar, porque eu acabo ficando mais isolado no ataque. Um sem o outro, o Corinthians perde, né? Quando tá só um ou outro, não perde? Perde, até porque o Memphis ele é um cara que, tudo bem, nessa temporada, ele não vem sendo um dos mais decisivos, até porque tem um gol e uma assistência. Até trazer bastidores aqui da lesão do Memphis, para tranquilizar ou não a Fiel, mas quando o Memphis sai, o Corinthians sente a falta de uma opção de ataque. E por isso que a gente trouxe aqui a informação que o Arthur Cabral tem conversa em andamento. Mas só para atualizar até essa questão do Arthur Cabral, é uma negociação um pouco complexa, porque o Corinthians não quer pagar a totalidade do salário do Arthur Cabral e quer que o Botafogo pague pelo menos metade. E o Botafogo, por sua vez, ele fala assim, pô, eu tô emprestando meu jogador pro Corinthians, eu tenho que pagar o salário ainda? Então essa é a justificativa que ainda o negócio não avançou. E só vale lembrar aqui, a janela de transferências no futebol nacional, aqui no Brasil, fica aberta até o dia 27 de março. Essa semana, então? Então fecha essa semana, acho que é sexta-feira que fecha, Sexta. tá? Então tem até sexta para definir isso? Até sexta-feira para os clubes que disputaram o estadual, esses atletas que disputaram o estadual, tem negociação até sexta-feira, vamos ver se vai avançar ou não. Ô, João, tá microfonado já, João? Ah, então entra aí, vem cá. Estamos falando do Corinthians. O João saiu lá do espn.com.br e veio direto para cá, porque a gente tá falando primeiro da pressão ali em cima do Dorival, ô João. Porque assim, não é, e tá muito claro que não é da parte do PAS, certo? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Eu não sei se é por parte da torcida ou de parte da torcida. Sim. E de bastidor ali no Parque São Jorge, até porque hoje vai ter reunião lá, não tem? Hoje é dia do quente, Tuma? né? Convocação do presidente Osmar Stabile para possível destituição de Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo. Presidente do Conselho. Então, mas isso atinge, politicamente, atinge o Dorival de que forma? Nenhuma, né? É mais essa questão de ter 7 jogos sem vitórias. Com certeza, exatamente. Tem muita questão sobre o que a política do Parque São Jorge interfere no Corinthians. As pessoas que ficam falando muito no ouvido do presidente Osmar Stabile. O que eu sei é que ele tem conseguido blindar bastante o CT. Então as decisões do futebol ficam com o Marcelo Paz. Tem o Marcelo Paz agora, a informação que o Felipe trouxe, de que a tendência é de manutenção do Dorival. Ele siga no comando técnico. Ele admite a oscilação, porque não tem como não admitir, é uma sequência grande de jogos sem vitória. Mas assim, o que tem incomodado muito a torcida, além da sequência de jogos sem vitória, é a oscilação da postura do time. Foi um time contra o Santos na Vila, foi um time contra o Flamengo em Itaquera e foi um time contra o Curitiba. Sim. Foi um time contra a Chapecoense. Mas então, isso é assim desde o ano passado também, não é verdade? Isso é culpa do Dorival? Também. Mas não é o Dorival que entra em campo. E tem os erros técnicos também. Porque assim, ontem o Hugo Souza, que é um goleiro de seleção brasileira, ele vai sair jogando, ele entrega a bola no pé do ataque do Flamengo. E aí, como é que você vai culpar totalmente o Dorival Júnior por erros individuais dentro de campo? E você toma um gol com 2 minutos de jogo contra o Flamengo, muda tudo que você preparou pro jogo. Contra o Flamengo? Contra o Flamengo. Exatamente. Mas é isso, ele não... porque estão perguntando, mas o Tite está no mercado, é sombra, não é? Ele não corre risco? O Tite já foi um nome muito mais forte no Corinthians. Depois da última... não foi uma recusa, né? Ele teve uma questão de saúde, tinha tudo acertado. Eu lembro que na época eu conversei com uma pessoa que trabalhava lá no clube e ela me disse assim, o material do anúncio do Tite era muito lindo. Naquela época do ano passado? Estava pronto? Tava pronto o material do anúncio, assim, me cortou o coração ter que apagar aquilo. A pessoa falou isso? Falou.
O Corinthians tava esperando o Tite chegar em São Paulo para poder... Porque já estava acertado. Ele ia dar treino à tarde. Isso foi ano passado, só deixar claro pra galera. Ano Exatamente. passado. Teve aquela questão de saúde, foi quando ainda o Fabinho Soldado Sim. viajou até Florianópolis para negociar com o Dorival. E aí o Tite, por uma questão de saúde, acabou recusando. Exatamente, né? foi uma questão de Seria saúde. como, por exemplo, o anúncio... É que já foi feito o anúncio do Arthur Jorge lá, né, no Cruzeiro, mas seria como se já tivesse esse acerto e, de repente, agora na véspera, acabasse não dando certo. Mas isso, claro, já tá pela equipe ali de comunicação, isso, claro que sempre é montado, Sim. né? E aí já estava tudo pronto. Tudo pronto e, assim, machucou muito. Machucou muito aquela... Foi mais uma recusa. O Tite disse não para o Corinthians algumas vezes, desde a última saída dele para a seleção. Em momentos de oscilação do clube, muita gente fala, mas eu também teria recusado o Corinthians para ir para o Flamengo, era um projeto melhor. Sim. Mas todas as recusas doeram na torcida. E essa última, na iminência do anúncio, foi uma questão de saúde, obviamente não foi uma recusa dele pelo momento do Corinthians, mas eu acho que ali deu uma esfriada no nome dele. E isso é até interessante pelo que o João traz aqui, porque eu vejo muitas manifestações nas redes sociais de torcedores falando do tipo, pô, o Tite já esteve tão próximo de treinar o Corinthians outras vezes, assim como no ano passado, e agora ele tem que virar sombra do Dorival, sendo que em outras oportunidades ele já teve a oportunidade de treinar o Corinthians e recusou ou teve algum problema, e agora vira sombra. Então, pra mim, também eu acho que não. Tem que dar tempo pro Dorival aí. É oscilação? Faz parte, tem erros individuais. Não, mas o Dorival ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Supercopa. Não, e tem crescido muito o nome, é uma associação muito fácil, que é o do Vojvoda. Pela relação que ele teve com o Marcelo Paz, o Dorival sendo questionado. Mas assim, aí não é uma informação, aí é uma leitura. O Vojvoda saiu muito questionado do Santos. Sim. Pelo trabalho dele. Sim. Por como o Santos não produzia em campo. Sim. Então, assim, é diferente se ele saísse no ano passado, de repente não vamos trocar agora, antes do desgaste. Ele saiu muito desgastado. E trocar o Dorival agora pelo Vojvoda, não sei se é o momento, assim, ele chegaria com muito respaldo? Acho que não. Como é que tá o respaldo do Marcelo Paz em relação a isso, dentro do Corinthians? Não, peraí, gente, alguém em sã consciência, o chat pode responder, alguém em sã consciência... Mandem chat, mandem interações. Alguém em sã consciência trocaria o Dorival pelo Vojvoda? E pode ser bem sincero, responde, manda aí. Hein? Não é? Trocaria, Eric? Alguém em sã consciência hoje trocaria o Dorival pelo Vojvoda? Porque eu entendo quando o nome do Tite é falado, porque o corintiano tem uma... o Tite. O corintiano tem uma ligação afetiva, sentimento, tem uma memória afetiva e tal. Dá pra entender o torcedor que pensa assim. Mas hoje trocar o Dorival pelo Vojvoda é loucura, gente. Que não houvesse o Abel na história do Palmeiras. Esquecer isso. O nome do Felipão é a mesma coisa. O nome do Felipão mexe com o torcedor. Isso. O nome do Muricy, quando era treinador, mexe com o São Paulino. Claro. Ótimo ponto. O nome do Jorge Jesus mexe com o flamenguista. Exatamente. E é a mesma relação com o Tite. O que tem de informação, por exemplo, quando a gente fala do Dorival, falam que o Marcelo Paz seria a favor de uma mudança técnica. Eu apurei que em nenhum momento tem isso. O Marcelo Paz é a favor de manter o Dorival, dar respaldo, dar esse tempo. Claro, como eu falei aqui, tem as cobranças por melhor no dia a dia de trabalho, na melhora do desempenho do Corinthians. Isso tem. Ser mais ofensivo, agredir mais o adversário dentro de campo, mas uma mudança no comando técnico não passa na cabeça desses diretores, esses figurões do Corinthians nesse momento. E como o Vojvoda, vocês citam alguns exemplos, como o Vojvoda, ele mexe com o torcedor do Fortaleza. Exatamente. Nossa, inclusive, até o Carpini ficou bravo quando ele foi questionado sobre isso. Ontem lá, porque, poxa, foi a primeira, no sábado, a primeira derrota ali do Carpini no Fortaleza, foi questionado e... Porque é isso, é sombra lá. E o histórico do Paz como gestor indica a manutenção de treinador. É verdade. O Vojvoda, ele não oscilou uma vez só no Fortaleza. Sim. Não foi eliminado de uma competição só no Fortaleza. Né? Ele teve um trabalho longo no Fortaleza. Perdeu o final do Sul-Americana, queda em Libertadores, mas a avaliação é muito longa. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.